Saudações, irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje vamos abordar o segundo vídeo sobre o tema e assim, dando continuidade, já houve certa discussão a respeito de Moisés, se ele tomou ou não uma segunda mulher para si, porque Números 12 menciona uma rebelião que seus irmãos Arão e Miriam tiveram com ele por ter tomado uma segunda mulher, uma estrangeira cuxita da Etiópia, para si. Isso porque Zípora era madianita de Madian. Claro que isso suscitou uma discussão, porque ela era de Madian e essa suposta segunda mulher de Cush. Entretanto, Abacuque 3,7 elucida esse caso. Vejamos o texto. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. E o que isso quer dizer? O profeta citou Cusã e Madian como sinônimos, no qual Cusã é uma terminologia arcaica para Madian, o que faz de Zípora tanto uma mulher madianita como cuxita. Assim, tem-se que Moisés também seguiu um modelo primitivo monogâmico de família, como seus ancestrais, tendo 2 filhos com sua única mulher. E para saciar a curiosidade, Moisés em hebraico significa tirado. Ele foi tirado da família hebreia para ser colocado num rio, para não ser morto conforme a ordem de Faraó, para exterminar os meninos, para diminuir o aumento de hebreus no Egito. Depois foi tirado do rio e levado para ser criado como neto de Faraó. Depois foi tirado do palácio por ter matado um egípcio. Depois foi tirado da região para se proteger. Depois foi tirado da localidade em que se refugiara por Deus para ser o líder de Israel, para que seu povo fosse tirado do Egito. Depois ele foi tirado do Egito e liderou seu povo durante algum tempo. E depois, antes de entrar em Canaã, ele foi tirado da existência humana por Deus. Dessa forma, o ser tirado foi uma constante para ele. Mas por que ele não pôde entrar em Canaã? Será porque ele matou um egípcio e Deus não pediu que ele fizesse isso? Tendo sido uma reação sanguínea ao ver um egípcio maltratar um hebreu? E também por ter quebrado as tábuas de pedra com os mandamentos sem receber a aprovação divina? Só Deus para nos responder um dia. Temos em seguida o rei Davi, que fugiu bastante do modelo de família primitiva monogâmica bíblica, ao praticar a poligamia. De acordo com a Bíblia, ele teve 8 mulheres e muitas concubinas. Vejamos Crônicas 3, de 1 a 10. Esses foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Anon, de Ainoã, a jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos, 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Esses lhe nasceram em Jerusalém, Simeia e Sobabe, e Natã e Salomão. Esses 4 lhe nasceram de Batsua, filho de Amiel. Nasceram-lhe mais Sibá, Elisama, Elisefete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada, Eliefiselet. 9. Todos esses foram filhos de Davi, fora os filhos das concubinas de Tamar, irmã deles. Davi, dessa forma, tomou para si, além de 8 mulheres, várias concubinas, das quais 5 eram solteiras e 3 já tinham sido casadas. E Batseba é a mulher casada com Urias, no qual Davi armou um esquema para que o marido dela fosse morto, para que ele não fosse descoberto por ter engravidado a mulher dele. E mesmo que o rei Davi soubesse que era proibido ter várias esposas, ele fez pouco caso e ignorou isso, como relata Deuteronômio 17, versículo 17, a parte A. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. E com essas 8 mulheres, Davi teve ao menos 20 filhos, um tendo morrido ao nascer, o que teve com Batseba. Nisso, Davi teve 19 filhos com suas esposas. Além desses, houve vários filhos cujos nomes são desconhecidos, gerados através de suas concubinas. E para esclarecer, não é possível saber a quantidade exata de filhos e filhas que Davi teve, pois além dos nomes mencionados acima, a Bíblia deixa claro que ele teve várias concubinas e certamente teve vários filhos com elas. E
para saciar mais uma curiosidade em relação ao significado do nome de Davi, em hebraico significa amado. Porém, com sua atitude contrária à monogamia e tendo um harém de mulheres, ele distorceu o modelo primitivo de família monogâmica e desonrou na prática o significado de seu nome. De amado por Deus, preferiu amar mais as mulheres e será o amado delas. Claro que a Bíblia mostra que ele fez coisas boas, porém, aqui ele falhou. E lembrando que a Bíblia relata os acertos das pessoas, ele revela também os erros delas, porque ela contém uma coleção de biografias autorizadas por Deus. É triste, infelizmente, mas ele, sendo amado de Deus, preferiu ser o amado de muitas mulheres. O rei Salomão é o próximo caso que também fez o que seu pai tinha feito e fugiu ao modelo primitivo de família monogâmica ao tomar para si 300 princesas e 700 concubinas, com quem teve uma quantidade enorme de filhos e filhas. Vejamos o texto em 1 Reis 11, versículo de 1 a 12, e o que gerou com isso. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguires os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então, edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desse assunto, lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim, disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi, teu pai, mas da mão do teu filho o rasgarei. E após termos lido o texto, sabemos das consequências terríveis que vieram sobre Salomão, que não tendo respeitado o modelo primitivo de família e não ter respeitado a instrução de Deuteronômio 17, ainda apostatou da fé no Deus de Israel, seguindo e servindo a outras divindades que as mulheres que tomou seguiam. Triste realidade para quem pediu sabedoria a Deus para jogá-la ralo abaixo. E para quem tem curiosidade sobre o significado de Salomão em hebraico, o nome deriva da palavra shalom, que significa paz, e tem o significado de pacífico. Porém, com o que ele fez, trouxe-lhe o fim de uma vida pacífica para lhe trazer perturbação. Avancemos agora e vejamos a família de João o Batista em Lucas 1, 5 a 7, 11 a 14, 24 a 25, 57 a 60. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João.
e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu pobre entre os homens. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado de misericórdia para com ela, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: Não, porém será chamado João. Temos nesse relato que Zacarias, o sacerdote, tinha apenas uma mulher, Isabel, e foram agraciados com um filho, João o Batista. Assim ele também seguiu o modelo primitivo monogâmico de família. E por fim, chegamos ao casal José e Maria. Vejamos como foi a ação divina em relação a ambos, primeiro em Lucas 1, 26 a 31. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus numa cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem é Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E agora em Mateus 1, 18 a 21, vejamos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que se observa nesses dois relatos é que Deus escolhera diante de tantos casais que havia, um que estivesse mais sensível à intervenção divina. E o casal José Maria foi escolhido. Em Mateus destaca-se que José era homem justo e ambos eram fiéis a Deus. E também ao modelo primitivo monogâmico de família. E com o tempo essa família monogâmica cresceu, como relata Mateus 13, 55 ao 56, a parte A. Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e o de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? E não é para se estranhar que na época as famílias eram numerosas. Pelo texto temos uma família monogâmica com 5 filhos: Jesus, Tiago, José, Simão e Judas, e várias irmãs, que deveria superar o número de filhos homens, e que não foram citados os nomes delas. Assim, é interessante observar que a família de Jesus seguia o modelo primitivo de família, onde José não tomou outras mulheres para si. E se voltarmos ao José do Egito, que também não tomou outra mulher para si, ele foi monogâmico. E Jesus mesmo demonstra isso ao ser um noivo único de uma só noiva, a igreja, seguindo esse modelo primitivo de família e deixando esse modelo para a posteridade da qual fazemos parte. João o Batista afirmou que o Messias, o enviado de Deus, que é Jesus, é o noivo e o esposo da noiva, a igreja terrena, e ele era apenas um amigo do noivo, do esposo. Vejamos o texto de João 3, 28 e 29. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. João Batista se colocava adiante, mas como amigo, e não como o esposo e nem o noivo. Em relação às Escrituras Sagradas, sobre os relatos citados dos homens,
não escondem os erros de ninguém, ao mesmo tempo em que sinaliza que homens pecadores se arrependeram e também fizeram coisas boas. E quem somos nós para julgar? O fato é que observamos que alguns homens mencionados fugiram ao modelo primitivo monogâmico de família e trouxeram consequências danosas para a instituição humana chamada família. Hoje não é diferente, porque vários modelos de família foram concebidos no decorrer dos séculos e cada modelo tem seus simpatizantes e seguidores. Quem busca seguir esse modelo primitivo monogâmico tem se tornado alvo de zombaria por quem prefere outros modelos. Ainda somos taxados como pessoas preconceituosas e que insistem em seguir um modelo arcaico, careta e ultrapassado. Não é fácil, minhas irmãs e meus irmãos, é o mundo em que vivemos. Assim, oremos. Senhor Deus, te agradecemos por esse estudo que nos traz uma edificação sobre a família. E assim continua, Senhor, a iluminar o nosso caminhar para que possamos nos posicionar nesse mundo. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e que possamos sempre aprender algo mais com esses vídeos educacionais. Amém.